CT! Fala aí, família CT. E aí, Betinho? E aí, meu amigo, como é que você tá? Primo? Boa sorte! Galera, estamos aqui mais um domingo maravilhoso, mas infelizmente para falar de um tema não tão maravilhoso assim. O tema de hoje é Stormfront, um fórum que foi criado nos Estados Unidos, virtual, para discutir a supremacia da raça branca. Fala, Tiagão. É isso aí, galera. Stormfront foi criado em 1995 por um carinha chamado Don Black. Claudinho, quem é Don Black? Don Black, na verdade, cara, é um ex-líder da KKK, da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, cara, que é um grupo que vamos falar um pouco mais aprofundadamente daqui a pouco, que prega basicamente a supremacia da raça branca, galera. Mas antes de mais nada, a gente não pode esquecer de quem faz parte desse grupo, o perfil dos participantes, a galera muito jovem, gente de 20 a 25 anos principalmente. Essa galera que propaga discurso de ódio, principalmente contra negros, imigrantes, mulheres e judeus. O Stormfront, galera, foi retirado do ar. Posteriormente, criaram um outro fórum virtual para a propagação do discurso de ódio, chamado Daily Storm. Esse site também foi retirado do ar e atualmente é abrigado em um domínio na Rússia. Calma, galera. Não acabou ainda não. Fala pra mim, Betinho. Se inscreve aqui no canal, hein? Se inscreve aqui, não esquece não, meus amigos. Olha o sininho, brother. Olha o sininho. Achou! Inscrevam-se no canal. Dê essa moral pra gente, CT. Primo, mesmo o domínio tendo sido cancelado, galera, você ainda consegue entrar lá e consegue ver as mensagens de hate speech que estavam sendo propagadas, cara. Que na verdade vai estar ali em stormfront.org, onde vai estar o sino do Stormfront com os dizeres White Pride, Words White, que é uma forma neonazista e babaca de falar sua vida louca, brother. Mas galera, mesmo isso estando rolando na atualidade, essas raízes são mais profundas, né, Betinho? É verdade, galera. Preste atenção em mim. Olha pra mim. Você vai ter a Guerra de Secessão, que vai acontecer entre Norte e Sul na segunda metade do século XIX. Norte, industrial, abolicionista, Sul, agrário e escravista. Resultado, essa guerra civil matou 600 mil pessoas, com a vitória do Norte. Porém, você vai ter, a partir daí, no Sul, com o fim da escravidão, o surgimento de grupos racialistas, como o Ku Klux Klan, a partir do momento pós-guerra civil americana. Betinho, aproveitando essa questão racial muito importante que a gente está falando agora, existe um filme ganhador de Oscar chamado 12 anos de escravidão, onde o personagem principal, Salomão, ele é sequestrado em um estado do norte e é levado para trabalhar como escravo no estado do sul. Ou seja, o conflito entre norte e sul, entre as questões raciais, já eram muito presentes. Cara, e é interessante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente trata a história como um fetichismo qualquer, né, Betinho? Esses grupos que a gente está falando aqui, na verdade, não acabaram ainda. Você ainda tem nos Estados Unidos, cara, a Ku Klux Klan existindo e ainda disseminando as suas palavras de ódio. Tanto que, galera, eles tentam legitimar determinadas atividades e atos, Betinho, como mortes de negros inocentes lá no território estadunidense. Tanto que em 2013, cara, cansados disso acontecer, a comunidade negra lança um determinado movimento chamado Black Lives Matter. Que seria basicamente o quê? A sociedade se organizar e realizar atos em prol da defesa da comunidade negra, que ainda hoje em dia é morta copiosamente de maneira inescrupulosa no território. E meu amigo, o ápice disso vai ser em Charlottesville, aonde em 2017, para ser exatamente dia 12 de agosto, você vai ter um conflito por causa da retirada de uma estátua. O General Lee, um sulista, que na Guerra de Secessão defendia a escravidão, teria sua estátua retirada de uma praça em Charlottesville. Daí grupos racialistas, brancos que defendiam a hegemonia branca, eugenistas, vão falar o seguinte: não, vamos lá defender o General Lee. Resultado, a cidade virou uma guerra civil e teve que ter intervenção federal. Betinho, é sinistro, porque essa manifestação estava programada, cara. Era a tal da Unite the Right. E não, brother, não tem como negar que não era de direita. A porra do nome é Unite the Right. Pra quem não sabe, Unite the Right é a união da direita, galera. E ali, galera, você vai encontrar determinadas frases de efeito sendo gritadas, primo, como por exemplo, fuck you faggots, que de forma mais branda é dane-se os homossexuais, ou então, you not replace us, que seria basicamente vocês não vão nos substituir, falando para os imigrantes
E principalmente frases de caráter nazista, cara, como blood and soil, que já era na época da Alemanha nazista, o solo e o sangue, uma forma de reverência a esse tipo de governo. Meu amigo, o pior é você ver o próprio presidente americano, Trump, apoiando esse tipo de movimento racialista. Inclusive, o seu pai teve envolvimento com a Ku Klux Klan nos anos 20, sendo até preso por isso. Agora, Tiagão, me explica uma coisa. E aqui no Brasil? Bom, CT, esses movimentos supremacistas brancos aqui no Brasil vêm crescendo ano após ano. A gente pode perceber o discurso de ódio para negros, imigrantes e homossexuais ano após ano. Dentro disso, a gente pode lembrar de um termo chamado eugenia. Claudinho, fala um pouquinho de eugenia pra gente. Cara, para saber um pouco mais da eugenia, você pode até entrar na página do Stormfront Brasil. Parece até sacanagem, mas tem um bando de babaca que é neonazista no Brasil. E aí eles ficam discutindo, Betinho, sobre quem que tem o sangue mais puro ou não. Porque a eugenia em si seria uma forma de legitimação, até mesmo científica, para raças superiores. Isso historicamente data desde o século XIX, não é? Século XIX, com Herbert Spencer, que vai ser o pai do darwinismo social. Essa teoria acaba vindo para o Brasil no final do século XIX, principalmente no início do XX, onde você vai ter a política de atrair imigrantes europeus para a política de embranquecimento no Brasil. Mas a partir dos anos 30, você vai ter obras como Casagrande e Senzala e um pouquinho antes Macunaíma, que vão defender a miscigenação racial no Brasil, mostrando que esse país é multirracial. Bom, galera, o melhor de tudo é dessa galera que está fazendo teste de DNA para descobrimento da pureza do sangue, é a galera que descobre que tem o sangue impuro, ou seja, provindo da miscigenação brasileira. Ou seja, cara, essa babaquice hoje em dia é chamada de gene cluster, não é? Que seria basicamente amontoado genético. O cara fica contabilizando ali, eu tenho 20% do sangue italiano, eu tenho 30% do sangue alemão. Porra nenhuma, meu irmão. Tu é brasileiro, para com essa babaquice. E enfim, galera, mesmo sabendo dessa multirracialidade que a gente tem aqui no Brasil, a gente ainda tem alguns babacas hoje em dia que falam algumas merdas em relação a isso, né, Primo? Bom, CT, para exemplificar muito bem o que o Primo falou aqui agora, a gente tem a frase do General Mourão, falando que a gente herdou a herança cultural ibérica, a indolência do índio e a malandragem do africano. CT, até o próximo vídeo, tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. E aí, cê tá ligado?